está acontecendo aqui? Não é o que você está pensando. Traição! Eu quero o divórcio! Ele não te ama mais. E os nossos filhos? Eu sinto muito. Por 18 anos, Carlos viveu sob a mesma mentira, convencido de que sua esposa lhe devia tudo. Ele acreditava piamente que Sônia era apenas uma mulher sem recursos, sem destino, sem rumo, incapaz de sobreviver longe dele. Foi com esse desprezo que, numa tarde de sábado, ele jogou 2 malas na calçada, encarou Sônia e disparou, sem qualquer sombra de remorso. Você não pertence mais a este lugar. Logo depois, trouxe a amante para dentro, trancou a porta e abandonou a mulher que dedicou quase 2 décadas de vida ao seu lado. A vizinhança apenas observou o desenrolar. Ninguém ousou dizer um único A. Sônia não soltou uma única sílaba, apenas apertou as alças das malas, respirou fundo, encarou a fachada daquela casa, cenário de metade da sua própria história, e simplesmente partiu, sem confrontos, sem súplicas, sem ameaças. Carlos riu. Ele já havia dito isso antes, num almoço comum, enquanto ela servia a comida. Ele ostentava aos amigos. Eu moldei tudo nela. Ela nada tinha antes de mim. Sônia escutava tudo da cozinha, calada, certa de que ele pagaria caro pela arrogância. Afinal, ele achava que ela não tinha para onde ir, que ela não sobreviveria sem seu controle, que ela era uma coitada sem nada a oferecer. Mas ele ignorou uma pergunta crucial durante 18 anos de união: quem Sônia realmente era antes de virar apenas um objeto em sua vida. Essa dúvida custaria a paz de Carlos, pois havia um segredo sobre aquela mulher que ele jamais suspeitou, um fato capaz de transformar o homem que a humilhou no sujeito mais amargurado daquela cidade. Pois apenas 7 dias depois, enquanto ele seguia acreditando na própria arrogância, Carlos recebeu um baque, uma notícia tão destruidora que uma reviravolta que estraçalhou minha arrogância de uma só vez, levando embora meu orgulho e todas as certezas que cultivei por 18 longos anos de casamento. Naquele instante, eu finalmente entendi quem Sônia era de verdade, e vi que tinha jogado para fora do nosso lar a única pessoa que eu jamais deveria ter deixado partir. A Priscila, minha amante, tinha apenas 29 anos, cabelos longos e aquele sorriso que me enganou direitinho. Ela tinha certeza absoluta de que tinha vencido a disputa. Quando Carlos abriu a porta naquela tarde de sábado e a chamou, ela entrou na minha casa, agindo como se fosse dona de tudo o que eu construí. Analisou cada móvel e cortina, cada detalhe escolhido pela minha ex-esposa, e exibiu um sorriso cínico que me fez sentir um completo idiota. Eu olhava para ela e para o luxo, pensando que venci, com meu cartão sem limites e minha nova vida, esquecendo o peso do que fiz. A Priscila esperou por aquele momento por 2 anos inteiros. 2 anos de encontros escondidos e mentiras sujas. 2 anos ouvindo minhas promessas vazias, garantindo que aquela casa seria nossa. E ela acreditou nisso. Mas o que ela não percebeu, e eu também não, é que a fatura emocional daquela traição estava apenas começando a chegar. Enquanto isso, Sônia entrava em um táxi na esquina, carregando apenas 2 malas e um destino que eu nunca conheci. O taxista, um senhor de olhar experiente, notou o semblante dela. Viu Sônia no retrovisor, firme, com as mãos postas no colo, e perguntou se ela estava bem, preocupado com seu silêncio. O celular dela vibrou no bolso com uma chamada antiga, mas ela nem se deu ao trabalho de olhar para a tela. Sônia encarou a janela, respirou fundo e respondeu que sim. E era a mais pura verdade. Embora eu saiba que a dor de 18 anos não desaparece assim, ela estava finalmente se libertando de mim. Um endereço que, agora eu percebo, era o começo do fim. O motorista era um homem de idade, experiente, cabelos brancos e mãos calejadas, firmes no volante. Ele me observou pelo espelho interno. Viu Sônia ali atrás, postura rígida, contida, com as mãos entrelaçadas, tentando se manter firme, olhos secos e cansados. Ele arriscou: "A senhora está bem?" No meu bolso, guardado como um peso, o aparelho vibrou. Um número que ignorei por anos. Eu nem precisei checar. Olhei para a rua, respirei fundo e respondi baixo: "Estou." E pela primeira vez, eu não estava mentindo. Não que a dor tivesse sumido. 18 anos deixam marcas profundas, mas Sônia já tinha tudo planejado para aquele momento decisivo.
Só que não naquela tarde específica. Ela tinha muito mais tempo de vantagem do que o Carlos jamais imaginou, porque a Sônia nunca foi mulher de ser pega de surpresa. Ela simplesmente observava. Ela notava cada detalhe. Ela sentia as mudanças muito antes de se tornarem escancaradas e percebia o Carlos distante há mais de um ano. A maneira como ele escondia o celular com tanto cuidado, como inventava horários extras para sair e chegar, a forma como ele parou de perguntar como foi meu dia, de notar o jantar que eu preparava com tanto carinho, como ele, enfim, parou de sentar ao meu lado depois do expediente. A Sônia tinha assistido a tudo aquilo e tomado minhas decisões em silêncio absoluto, como sempre fiz. Mas o telefone no bolso dele continuou vibrando 3 vezes. 4. Um número que eu não atendia há anos, mas que naquela noite eu atenderia pela última vez. Se você está acompanhando essa história comigo e já sentiu a dor de amar quem não te enxerga mais, aproveite para se inscrever aqui no canal e ative o alerta para não perder nenhum relato como este. Vídeos assim existem por um motivo, para lembrar que você nunca caminha sozinho. Agora vamos seguir. O que aconteceu com o Carlos? Naquela noite de sábado, enquanto eu dormia num lugar que ele nem imaginava, o Carlos abria uma garrafa de vinho, colocava uma música e achava que tinha tomado a decisão mais esperta da sua vida. Ele ainda não fazia ideia, mas em poucos dias veria com os próprios olhos um cenário que nenhuma palavra poderia descrever. Priscila estava ali, sentada no sofá. Aquele sofá que eu, Sônia, escolhi em uma loja de móveis numa terça-feira fria de julho, quando o Carlos reclamou do preço por horas. Eu disse que duraria muitos anos, e ele durou. Mas o Carlos nem pensava nisso agora. Ele só enxergava a Priscila, tão jovem, linda, jovem e deslumbrada com o conforto que ele prometia oferecer. É tão bom viver aqui, ela comentou, alheia a tudo. Carlos apenas sorriu, sem notar o peso daquela frase. Ele mal entendia que o conforto que ela elogiava era, na verdade, tudo o que Sônia tinha edificado. Cada detalhe, cada escolha estética, cada cômodo daquela casa trazia a marca invisível de Sônia. E Carlos tinha trazido alguém para ocupar aquele espaço sem sequer compreender a dimensão daquela construção familiar. Aquele domingo parecia estranhamente vazio e silencioso. Carlos levantou bem cedo, seguindo seu hábito de anos. Durante décadas, Sônia sempre me esperava na cozinha ao descer. Café fresco, mesa posta, a rotina impecável, o aroma de ovos mexidos que ele tanto gostava, sempre com o guardanapo alinhado junto à minha xícara, sempre com aquela janela aberta para o sol iluminar nossa manhã. Esse ritual sustentou nosso casamento por 18 anos, e ele nunca, nem uma vez, disse obrigado. Naquele domingo, a casa estava gelada e as janelas permaneceram trancadas. Priscila ainda dormia, e a cozinha era um deserto. Carlos tentou fazer o café, queimou-se e ficou perdido, procurando pela camisa azul que eu sempre deixava pronta para ele. Não encontrou. Procurou o documento que eu sempre organizava na gaveta certa. Não achou. Teve a audácia de me ligar, exigindo saber onde estavam as suas coisas. Não atendi. Fiquei em silêncio, observando pela janela do meu refúgio o jardim amanhecer. As plantas brilhavam com orvalho, e pelo reflexo, notei que Carlos teve uma memória fugaz que tentou ignorar rapidamente. Eu sempre cuidava daquelas plantas logo cedo. Dizia que amava o frescor das folhas ao amanhecer. Carlos tinha ouvido aquilo uma vez, e desdenhoso, respondeu, planta e só planta. Eu apenas sorri, naquele modo de quem finalmente entende que certas dores não merecem explicação. Na segunda-feira, Carlos seguiu sua rotina, fingindo que nada tinha desmoronado. Dei bom dia à secretária e entrei na sala, o peso dos anos nas costas. Sentei naquela cadeira de couro, sentindo o vazio, quando notei algo que sempre ignorei. Sobre a mesa, uma foto emoldurada. Eu e Sônia, daquela viagem antiga, anos atrás, para o litoral. Eu me lembro. Reclamei o tempo todo do calor, do hotel barato, dos preços naqueles restaurantes. Sônia, porém, aproveitou cada segundo. Acordava bem cedo para ver o sol nascer na areia. Naquela foto, ela exibia um sorriso, aquele brilho genuíno de quando estava realmente feliz. Não era um sorriso forçado, era o semblante de quem vivia intensamente cada instante daquele dia. Fiquei encarando o retrato por tempo demais, remoendo o passado.
Então a virei de bruços, abri meu notebook e tentei seguir com o trabalho. Tentei. Naquela terça-feira, Priscila saiu para gastar com o cartão que deixei na mão dela no sábado. Voltou carregada de sacolas, dezenas delas, com roupas caras e sapatos, itens para casa que ela comprou sem me consultar uma única vez. Apenas observei em silêncio o peso financeiro me esmagando. Mas uma angústia crescia dentro de mim, uma irritação profunda, um incômodo que eu não conseguia nomear, como um esquecimento constante de algo vital que eu deixei para trás no caminho. Então Priscila abriu um pacote e tirou um jogo de toalhas novas, roxas, com bordados. Troquei as toalhas do banheiro, avisou ela. As velhas eram medonhas, disse logo em seguida. Encarei as toalhas que ela descartou ali, brancas, com aquele detalhe delicado em azul. Sônia tinha escolhido cada uma numa loja especializada. Ela levou mais de 1 hora naquela escolha. Enquanto isso, eu esperei do lado de fora, impaciente, preso no celular. Reclamei amargamente por ela gastar tempo demais comprando toalhas. Ela apenas sorriu daquele jeito, perguntando: "São bonitas, não são?" Carlos dizia que aquilo não importava. Tolice minha lá no fundo. Mas agora, vendo Priscila atirar as toalhas direto no saco de lixo, eu percebi que algo mínimo tinha sido jogado fora e que pequenas perdas, uma após outra, acabam virando uma montanha de entulho emocional. Naquela noite, fui ao banheiro atrás de um analgésico para a forte dor de cabeça e o armário estava vazio. Sônia sempre controlava tudo ali, com o remédio na segunda prateleira, os curativos na caixinha azul, a pomada no fundo à esquerda. Fiquei encarando aquele vazio por um tempo que pareceu infinito. Fui dormir sem nada, convivendo com a dor física e outra, mais confusa e profunda, sem nome ainda. Já na quarta-feira, a nossa funcionária de 6 anos pediu demissão. Dona Lourdes, uma mulher na casa dos 50, que veio por indicação de uma amiga da Sônia, que aprendeu a fazer o pão de queijo do meu jeito, que ficava até tarde quando eu precisava, que cuidava das crianças quando elas adoeciam enquanto a Sônia estava presa no escritório. Ela entrou na sala naquela quarta, ainda de avental, e avisou que estava indo embora. "Não é nada pessoal", ela disse. Perguntei o motivo. Ela hesitou, olhou para as mãos. Depois me encarou com uma franqueza que me doeu. "Sônia era como uma pessoa da família", disse ela, "e sinto que ficar aqui seria uma traição a ela." Saiu com a mochila, sem olhar para trás. Fiquei na porta, vendo o carro sumir na esquina, e pela primeira vez desde sábado, senti um desamparo que não sabia nomear. Ainda não era o peso da culpa, eu acho. Era mais uma ausência, um vazio estranho, como tirar um móvel que ocupava o mesmo canto por anos. O móvel desaparece, mas a marca fica ali no chão, e o espaço parece maior do que o móvel jamais foi. Na quinta, meu celular vibrou com uma mensagem do Lucas, meu filho mais velho, com seus 22 anos. Cabelo escuro igual ao meu, olhos verdes herdados da mãe. Ele estudava fora, mas ligava para a Sônia toda semana. Nunca faltou a um só domingo de conversa com ela durante esses 2 anos de curso. A mensagem dele foi curta, direta e dolorosa. "O que você fez com a minha mãe, pai?" Respondi que tomei uma decisão difícil, de adulto, que casamentos chegam ao fim, é natural, e que eles precisariam aceitar essa realidade com o tempo. Lucas não me respondeu mais naquele dia. Tinha a Camila, minha caçula, com 18 anos, que vivia com a gente quando tudo aconteceu, que tinha saído na tarde de sábado para a casa de uma amiga, sem ter a mínima ideia do que eu faria, e que voltou à noite para encontrar a Priscila no lugar da mãe dela. Camila saiu de casa na mesma noite, só com uma mochila, e sem dizer para onde ia. Eu tentei falar com ela, mandei mensagem. Ela respondeu apenas isso: "Estou bem, mas não estou aí." E depois, silêncio absoluto. Tentei me convencer de que meus filhos entenderiam com o tempo. Jovens sempre fazem drama demais, pensei. Mas, enquanto repetia isso para me acalmar, eu não parava de olhar para o telefone, esperando um sinal, uma resposta que nunca chegava. Na sexta-feira, 6 dias após colocar as malas da Sônia na calçada, eu estava sentado no meu escritório, tentando focar no trabalho. Priscila estava no quarto ouvindo um som alto, uma música que eu desconhecia completamente, com uma batida que parecia estranha demais para aquela casa. Foi aí naquela tarde que encontrei algo no fundo da minha gaveta, sob papéis antigos.
Um caderno, pequeno, capa de couro marrom, já gasto nas bordas. A caligrafia da Sônia, bem ali na primeira página. Fiquei sem fôlego. O tempo simplesmente parou. Não era um diário, percebi. Era uma lista. Coisas que ela amava, anotadas anos atrás. Com a nossa data de casamento marcada logo no topo, quase como um documento, algo solene. Como se guardar aquilo fosse essencial para ela. Comecei a ler, sentindo o peso de cada palavra. Cheiro de terra molhada após a chuva. Ela escreveu: café com leite na xícara grande, música clássica aos domingos. O silêncio antes de a casa despertar. A sensação de concluir um livro bom. Ver nossas plantas florescendo. O rosto dos nossos filhos enquanto dormiam. Fotografias antigas de momentos felizes. Conversas profundas, daquelas que parecem nunca ter fim. A minha voz, quando eu ria de verdade, relia aquela frase 3 vezes, sem acreditar. O som da minha risada sincera. E foi então que a ficha caiu. Tentei buscar na memória, mas não consegui. Fazia tanto tempo que eu não ria assim perto dela. Nem conseguia me lembrar do último momento real. Sem falar de boletos, contas ou compromissos. Só a rotina pesada e burocrática nos separando. Nunca mais conversamos sobre a vida, sobre nossos sonhos ou quem realmente nos tornamos. Fechei o caderno devagar. Guardei na gaveta como se fosse um objeto proibido. Fiquei ali, imóvel no silêncio, sem noção do tempo. Enquanto o som da vida lá fora, a música vinda do quarto dos nossos filhos, me lembrava que a sexta-feira ainda acontecia. Sônia, enquanto isso, estava em outra varanda com seu chá, olhando fixamente para um jardim estranho, mas que, estranhamente, trazia paz. Foi a Renata, aquela amiga de sempre, que insistiu para ela ficar lá enquanto a poeira baixava. Elas tinham esse laço desde os 12 anos. Cresceram juntas, enfrentaram o mundo. Dividiram a mesma escola e a mesma história. Renata sempre esteve lá, apadrinhou meu casamento, dançou na festa comigo, sorriu em cada registro nosso, segurou firme a minha mão quando o medo tomou conta antes de entrar na igreja, e por 18 anos, sempre presente, ligando e celebrando aniversários, enxergando detalhes que o Carlos jamais notou. Como você está? Me perguntou a Renata ao sentar bem perto de mim. Respirei fundo, sentindo um alívio imenso e uma tristeza profunda, sensações que coexistiam sem se anular. Renata respeitou meu silêncio, apenas ficou ali. Às vezes é só isso que precisamos, não de conselhos, mas daquela presença real. Aquele tipo de apoio que não me obriga a ser forte. Eu não derramei uma lágrima desde o sábado, não por falta de dor, mas porque algo maior dominava meu peito, uma clareza súbita, como quem passou muito tempo no escuro e subitamente a luz se acende. A visão arde, mas finalmente eu enxergava a verdade. Eu via tudo agora. Via os 18 anos vivendo apenas para suprir as exigências do Carlos, calada para não incomodar seu silêncio, disponível para atender aos seus desejos, apagada para sustentar o seu orgulho, menor para que o ego dele coubesse no quarto. Nunca cobrei qualquer reconhecimento, jamais exigi um simples obrigado, apenas entreguei um amor da forma mais silenciosa que existe, que ele nunca percebeu, porque Carlos nunca me olhou de verdade, com real atenção, com qualquer interesse. Ele me via como quem observa uma paisagem fixa, sempre à disposição, bonita, garantida, sem nunca indagar o que eu sentia. No sábado, precisamente dias depois da cena das malas, Carlos estava ali, na sala, com seu café de sempre. Nossa filha, Priscila, ainda dormia profundamente. O sol invadia o ambiente, ignorando o desastre familiar. Por fora, nossa vida parecia intacta, um cenário perfeito. Por dentro, tudo estava desmoronando, irreversível. Ele encarava a almofada que eu bordei com tanto carinho durante aqueles 10 dias que passei cuidando dele. Eu costurava cada ponto ao lado dele, enquanto éramos forçados a ver filmes sem graça. Carlos reclamava das minhas escolhas, como se nada bastasse. Eu apenas sorria e dizia que era o preço do cuidado. A estante, que eu cataloguei por cores, só por um toque de beleza, ele sempre dizia que era perda de tempo, bobagem. Mas eu mantinha a ordem, cuidando do vaso de cerâmica que eu trouxe da nossa lua de mel, um símbolo da nossa união. Carlos chamava de tralha, descartável e desnecessária.
Eu guardava, valorizando o que ele nunca respeitou. Aquele vaso sobreviveu a 18 anos de descaso, renovado por mim a cada estação, num esforço solitário. Cada objeto ali guardava memórias de uma vida onde eu sempre estive sozinha. Carlos ergueu a xícara, tentando se recompor. O café estava gelado. Ele se perdeu no próprio vazio. O toque do telefone rompeu o silêncio da casa. Na tela, o nome de Ricardo brilhava. Meu irmão, meu único suporte real. Um estranho para Carlos, que nunca se deu ao trabalho. Ele morava longe em outra vida, visitas que eu fazia sozinha, sem a presença dele, porque o casamento sempre foi para ele uma agenda cheia. Carlos hesitou antes de atender. O telefone parecia pesar toneladas. A voz de Ricardo do outro lado era gélida, calma demais, quase calculada para o golpe que viria. Carlos, você tem 1 minuto para a verdade? Carlos apenas assentiu, sem saber que o chão sumiria sob seus pés. Sabe, você e eu precisamos entender o peso daquele sábado. Aquelas palavras estraçalharam tudo o que ele acreditava ser real. Ricardo não foi um monstro, não gritou, não houve ameaças, ele apenas despejou a bomba, com a serenidade fria de quem guardou um segredo por anos, e achou que o momento da vingança financeira finalmente chegou. Você já se perguntou o que a família da sua esposa esconde? A Sônia mantém aquelas terras na Serra do Norte há 3 gerações. Carlos apenas se calou, processando tudo aquilo. Para ele, nada daquilo fazia o menor sentido. A Sônia nunca tocou no assunto, nunca deu qualquer pista. Você sabia que o nome da nossa mãe está lá, naquele hospital que ela ajudou a erguer décadas atrás? Carlos não disse nada. Não havia como rebater aquilo. Você tinha noção? Sônia abriu mão de toda a herança da família desde o dia em que se casou com você. O silêncio reinou na sala. Sabe por que ela fez isso, Carlos? Carlos esperou, enquanto ela dizia que não queria que você estivesse com ela por interesse. Ela não queria que você soubesse, até ter certeza absoluta de que o seu amor era por ela, e não pelo que ela possuía. O silêncio de Carlos agora pesava de um jeito diferente. Era o silêncio de quem precisa repensar toda a sua base de realidade, como se um mapa que você decorou a vida toda, de repente, mudasse de rota, revelando outra cidade, uma verdade que esteve ali o tempo inteiro, mas que você ignorou por não olhar com a devida atenção. Você nunca perguntou, Carlos. Nesses 18 anos de união, nunca questionou as raízes dela, a origem dos pais dela, o patrimônio da família, ou o que ela realmente tinha. Você preferiu acreditar que ela era pobre e se sentiu confortável com essa narrativa, porque era conveniente. Era bem mais simples pensar que ela dependia de você, do que encarar o fato de que ela te escolhia todos os dias. Então o Ricardo deu uma pausa longa, carregada de peso, antes de finalizar. Ela não fugiu para a casa dos pais por estar destruída, Carlos. Ela partiu porque finalmente decidiu resgatar quem ela sempre foi, antes de ser apenas a esposa de alguém, e desligou o telefone. Carlos ficou estático, segurando o aparelho sem noção de tempo. A sala parecia mergulhada em um silêncio absoluto. O sol ainda entrava pela janela, indiferente a tudo. Ela entrou na sala como sempre, alheia ao colapso do marido. O café intocado na xícara revelava a paralisia de Carlos. Tudo ao redor parecia o mesmo, mas era uma mentira. O vaso, a almofada bordada objetos de uma vida falsa, aquela estante que ele tanto admirava, onde a verdade estava enterrada sob um casamento de fachada, desmoronou. Porque o que Ricardo expôs não era apenas sobre o dinheiro, não era sobre a partilha da herança, não era sobre as fazendas ou o patrimônio, nem sobre hospitais que levavam o nome da família, era sobre algo podre, muito mais difícil de engolir que falência. Tratava-se da pura e simples ignorância, a miopia de um homem que viveu 18 anos ao lado de uma desconhecida e nunca teve a coragem de perguntar quem ela realmente era. Jamais demonstrou interesse real no passado dela. Nunca, em quase 2 décadas, se importou com o que ela viveu antes de conhecê-lo. Para Carlos, a existência de Sônia começou no dia em que se conheceram, como se ela não tivesse um antes, como se ela fosse um objeto. E era exatamente ali que residia o fracasso trágico daquele casamento. Priscila desceu devagar a escada, o cabelo solto e aquele sorriso preguiçoso de sempre. Bom dia, amor. Você fez café hoje? Carlos a encarou. O silêncio durou uma eternidade, denso demais.
E pela primeira vez após aquela revelação devastadora, ele finalmente enxergou Priscila como ela era. Não apenas a beleza que ele comprou, não o troféu de um recomeço, mas uma estranha em sua casa, lá vivendo naquela casa, usando as xícaras que ela escolheu, deitada na cama onde construímos nossa história, cada detalhe, cada tijolo, sorrindo como se a vida fosse fácil, porque para ela o peso da rotina nunca foi nada. Mas para mim, Carlos, o silêncio pós-incidente se tornou um abismo insuportável. Saí de casa naquela manhã de sábado, sem rumo, sem explicações para ninguém. Entrei no carro e fiquei ali, paralisado, segurando o volante com força. A cidade ainda dormia, alheia ao meu caos. Dirigi sem rumo, mas minhas mãos sabiam bem para onde ir. 40 minutos depois, parei diante daquele portão de madeira escura. Ferro, trabalhado nas dobradiças, pesado, imponente. Uma fazenda antiga cercada por árvores altas. O lugar que a Sônia mencionou uma única vez. Uma conversa rápida, nem 2 minutos durou. Ela disse, eu mudei de assunto, não quis saber de nada. Mas guardei o nome, guardei tudo, e agora estava ali, parado em frente ao portão, sem saber o que fazer com aquilo. Não tive coragem de entrar. Fiquei 1 hora no acostamento, olhando para aquela estrada longa, aquele caminho que formou a mulher que dividiu 18 anos comigo. Pela primeira vez em 18 anos, parei para pensar nela, não na minha esposa, não na mãe dos nossos filhos, mas na Sônia, aquela que existia muito antes de mim. Lembrei de como ela ria quando algo a surpreendia. Cabeça inclinada, olhos fechados, uma alegria genuína. Lembrei do gesto automático de prender o cabelo ao cozinhar, do jeito que ela dormia, mão sob o rosto como uma criança, e de como ela nunca gritou em uma discussão. Jamais. Em 18 anos, ela sempre manteve a voz baixa. Ela escolhia as palavras com um cuidado que eu, tolo, chamei de frieza. Hoje eu sei não era frieza, era o peso de uma vida que ela carregava sozinha. Fiz algo que nunca ousara em 18 anos. Pensei em Sônia, não como a esposa que cumpria papéis, não como a mulher que cuidava da casa e do nosso café, não como a mãe dos meus filhos que hoje carregam esse trauma, mas como Sônia, a pessoa real, aquela que existia muito antes de se perder dentro deste casamento falido. Lembrei de como ela gargalhava quando era pega de surpresa, com a cabeça tombada, e aqueles olhos que se apertavam até sumir. Lembrei da maneira como ela prendia os fios antes de cozinhar, num gesto rápido, mecânico. Lembrei do sono dela, virada para a direita, mão sob o rosto, vulnerável como uma criança pequena. Pensei em como ela jamais gritou em meio às nossas brigas. Nunca, em quase 2 décadas de convivência, sempre serena, escolhendo cada palavra com um cuidado que, idiota que fui, chamei de frieza, mas era apenas a alma dela se protegendo. Tudo aquilo era consideração pura. O cuidado de quem entende que o tempo e palavras raivosas deixam cicatrizes que o tempo nunca apaga. Carlos parou para refletir sobre quantas vezes tinha se aproveitado daquele silêncio, confundindo serenidade com pura fraqueza. Como tinha se enganado ao ver a quietude dela como incapacidade. Pensou em quantas vezes tinha olhado para a calma dela e visto alguém que precisava de direção, quando, no fundo, ela só tinha escolhido a paz. Jamais foi fraqueza. Pelo contrário, era uma força silenciosa, aquela força que ele nunca enxergou, simplesmente por nunca ter buscado ver. Voltou para casa carregando o peso de uma ficha que caiu, infelizmente tarde demais. Priscila pintava as unhas na sala, enquanto a televisão seguia num volume que no passado ele jamais teria tolerado. Entrou, ignorou a presença dela e rumou direto ao escritório. Trancou a porta, abriu a velha gaveta, pegou aquele caderno de couro e releu tudo, cada detalhe, cada palavra, sem pressa, como se descobrisse algo novo. Lembranças de terra molhada, cheiro de chuva, o aroma de café com leite na xícara favorita, o som de música clássica nas manhãs de domingo, a paz antes do despertar da casa, o prazer ao terminar um bom livro, ver o jardim florescer, o sono tranquilo dos nossos filhos, fotos do passado, diálogos que persistiam muito além do que a gente imaginava. A risada do Carlos, aquela que era sincera. Leu a última linha novamente e se viu diante de uma questão crua. Quando foi que ele riu de verdade pela última vez?
sem máscaras, sem o peso do ambiente social. Um riso genuíno que nasce do nada e te domina. Carlos buscou na memória e sentiu o vazio da resposta. Não existia com Priscila. Não mais, há muito tempo. Fechou o caderno, escorou a cabeça e encarou o teto, perdido em silêncio. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, eu caminhava pelo jardim da propriedade onde cresci, descalça, sentindo a grama entre os dedos, igualzinho a como eu fazia na minha juventude. Antes de eu abandonar tudo isso, sem nem perceber, minha mãe saiu ao meu encontro quando cheguei naquela semana, sem perguntar. Sem cobranças, apenas me abraçou, um abraço longo e apertado, do tipo que uma mãe dá quando percebe que a filha precisa ser amparada por alguém antes de conseguir se reerguer sozinha. Eu desabei em lágrimas, a primeira vez desde o sábado, não só pela dor, mas pelo alívio, pela gratidão profunda, porque eu tinha voltado para o único lugar onde me conheciam de verdade, onde ninguém precisava que eu diminuísse meu brilho para que eles se sentissem maiores, onde cada canto guarda uma memória que é só minha, onde o café tem exatamente o sabor de casa, onde a cama é macia como eu sempre quis, onde as árvores têm nome e história, onde eu sou simplesmente Sônia, inteira outra vez. Minha mãe, numa noite de conversa no jardim, me perguntou: "Você ainda o ama?" Fiquei pensando por muito tempo até responder: "Amei durante anos. Do jeito que eu amava, acho que sempre amarei. Mas amor não é a mesma coisa que futuro, e às vezes, a atitude mais amorosa que você pode ter é parar de carregar o peso de um casamento que só sabe como te diminuir." Ela não disse nada, apenas segurou minha mão e ficamos ali em silêncio, com o canto dos grilos ao redor e a lua cheia iluminando as árvores da nossa história. Às vezes, o silêncio entre duas pessoas que se amam de verdade é o maior refúgio que existe. Na segunda semana, Carlos começou a sentir o peso do vazio em casa. Até as plantas da varanda começaram a murchar. Eu cuidava das plantas logo cedo, cada uma com seu ritual. Conhecia a medida exata para cada vaso, cada folha. Eu sabia o que pedia sol, o que preferia a sombra. O Carlos nunca soube nada disso, nem se interessou. Ele encontrou o meu regador após perder 10 minutos perdido na área de serviço. Jogou água sem critério, sem o menor cuidado. Em poucos dias, as plantas murcharam com folhas amarelas, secas. Ele finalmente viu que cuidar não é apenas uma tarefa simples. É um aprendizado diário, que só se mantém vivo por amor. As contas acumularam, tudo desorganizado, um caos total em casa. Eu tinha uma pasta azul, meu porto seguro, cada conta etiquetada com cuidado em cada aba, prazos de vencimento destacados, tudo em perfeita ordem, com os comprovantes de meses anteriores guardados para segurança. Carlos achou minha pasta por acaso em um sábado e descobriu obrigações que ele ignorava completamente: a mensalidade do clube que os meninos frequentavam, a biblioteca digital que me ajudava a estudar, a taxa do condomínio dos avós, que eu pagava silenciosamente todos os meses. Carlos nem imaginava que eu assumia essa responsabilidade. Ele nunca se deu ao trabalho de perguntar. Priscila reclamou. A casa virou um reflexo da nossa bagunça. Ele respondeu que ela podia muito bem organizar tudo. Ela foi firme, disse que aquela não era a obrigação dela. "Você nem está presente aqui." "Está?" ela perguntou, com um olhar que cortava. Ele ficou em silêncio, não por concordar, mas por estar exausto de um conflito que expunha um abismo profundo, que ele nem sabia como tentar fechar, porque eu nunca exigi que ele me ajudasse na organização. Eu simplesmente fazia, não por obrigação ou peso, mas porque zelar pela nossa família era a minha essência. E Carlos tratou esse meu cuidado como parte da paisagem, algo invisível, sempre ali, à disposição, como se brotasse do nada, como se o meu esforço não tivesse custo algum, como se o tempo pudesse apagar tudo o que eu causei. Já na terceira semana, o Lucas ligou para o pai dele. Foi uma conversa rápida, pesada demais. Ele contou que conversou com a mãe, que ela estava segura, morando com a avó, e que finalmente tinha tomado a decisão definitiva de não pisar mais naquela casa. Eu, querendo salvar meu orgulho, disse que esperava que meu próprio filho ficasse do meu lado. O Lucas me deu uma resposta tão calma que doeu mais que gritos. "Eu não estou do lado de ninguém, pai. Estou do lado de quem foi tratado com dignidade, e você sabe exatamente de quem eu estou falando."
A linha ficou muda. Ele desligou. Fiquei ali, segurando aquele telefone, encarando a tela que voltava para o papel de parede, uma foto dos dois ainda pequenos numa festa junina, com seus chapéus de palha, fantasiados, sorrindo com aquela inocência que eu não via há anos. A Sônia tinha tirado aquela foto. Eu nem lembrava daquele dia específico, mas ela guardou o momento. Quantas coisas ela registrou em silêncio, sem que eu nunca pedisse. A Camila não ligou. Mandou uma mensagem seca. 3 linhas. Eu cresci te vendo tratar minha mãe como se ela não existisse. Achei que o nosso lar fosse assim mesmo. Agora eu sei que não era. Quando você finalmente entender o que perdeu, me avisa. Li aquelas palavras uma vez, depois outra, e mais uma vez, até soltar o celular na mesa com uma lentidão estranha, como se o aparelho pudesse estilhaçar a qualquer momento. Mas a verdade é que tudo ali já estava em pedaços. O estrago vinha de muito antes daquela semana. Foi só na 4ª semana que tomei coragem e decidi agir. Disquei o número da Sônia. Ela atendeu quase na hora. A voz dela soava estranhamente calma, serena, sem o eco da raiva ou da mágoa. Apenas uma paz genuína, daquelas que a gente só alcança depois de muita cura, não uma calma de quem nunca sofreu. Oi, Carlos. Tentei falar, mas a voz travou por longos segundos. Finalmente murmurei. Eu preciso conversar com você. Ela ficou em silêncio esperando. Eu contei sobre a família, sobre aquelas terras, sobre tudo que você nunca me deixou dizer. O silêncio da Sônia foi longo, até que ela finalmente respondeu. Nunca escondi nada de você, Carlos. Você que nunca teve coragem de perguntar. Aquelas palavras soaram pesadas, cruas, impossíveis de rebater. 18 anos. Carlos, você nunca quis saber a minha origem, quem eram meus pais, ou o patrimônio que carregavam, o que eu realmente tinha antes de nos unirmos. Você preferiu acreditar que eu era pobre, e esse rótulo te serviu bem, porque alimentava perfeitamente o seu ego. Carlos tentou reagir, quis se defender, mas a voz sumiu porque ela tinha razão. Era a mais pura verdade. Quer entender por que eu nunca contei sobre a minha família? Sônia continuou, sem desviar o olhar. Ele apenas acenou, aceitando a sentença. Porque quando casamos, eu queria ser amada pelo que eu sou, não pelos bens que eu possuía, não pela herança familiar, não pelo sobrenome de peso ou pelas terras. Eu só queria ser a Sônia, mas você enxergou tudo de forma distorcida. Você confundiu minha escolha com escassez. Carlos ficou ali, sem reação. Escolhi uma vida simples porque é onde encontro a minha paz. Nunca foi por falta de oportunidade, nunca me faltou escolha. E eu nunca precisei que você conhecesse minha conta bancária para me sentir valorizada. Eu só precisava que você enxergasse a mulher à sua frente. Só a mim. A voz dela se manteve firme e calma. Não havia rancor ali. Havia algo muito mais profundo. Havia clareza absoluta. E a clareza tem um jeito único de machucar. Com a raiva, a gente ainda discute, mas a clareza a gente só aceita. E agora, Carlos? Sônia deixou o silêncio se estender por um longo momento. Agora eu finalmente estou bem, Carlos. Estou na fazenda que sempre foi da minha família. Estou junto da minha mãe, contemplando o mesmo pôr do sol da minha infância, relendo os livros que guardei há 20 anos, recuperando pedaços da minha alma que acabei deixando pelo caminho ao longo desses 18 anos. Sônia me disse, você também vai ficar bem. Com o passar dos anos, hoje eu acredito nisso. Mas não me procure, não espere minha volta. Não é rancor, entenda. É apenas que eu finalmente recuperei quem eu era. E essa versão de mim não cabe mais na vida limitada que você desenhou para nós. E a linha ficou muda. Fiquei ali, imóvel no escritório, com a voz dela ainda ecoando, aquela serenidade marcante, uma paz que eu nunca tinha conseguido decifrar, mas que agora, tarde demais, eu entendia. Era a calma de quem sempre foi dona de si, que nunca precisou do meu aval para existir. Alguém que ficou ao meu lado não por necessidade, mas por um amor que eu nunca soube honrar. Eu tratei aquele afeto como se fosse um favor, uma dívida, como se ela me devesse gratidão por me suportar, enquanto a verdade é que o devedor sempre fui eu. Eu deveria ter visto, eu deveria ter perguntado sobre as necessidades dela, e jamais fiz isso. Jamais. A Priscila saiu de casa na 5ª semana, sem escândalos, sem gritaria, apenas um diálogo breve numa terça e uma mala simples,
muito mais leve do que as duas que eu forcei a carregar para a calçada antes. Ela notou que meu espírito nunca estava presente, que mesmo dividindo o mesmo teto, minha mente vagava longe, fixada em fantasmas, buscando respostas que eu mesmo enterrei, atrasado para qualquer conversa, mergulhado num silêncio que impedia qualquer conexão real. Você ainda pensa nela? Perguntou Priscila, seca. Você nunca me amou. Tentei rebater, mas a voz falhou, travada, porque o problema não era pensar, era finalmente entender. É o fardo terrível de reconhecer o preço daquilo que você mesmo fez questão de destruir. Uma sensação devastadora. Uma marca que não tem nome bonito. Priscila partiu, e a casa mergulhou num silêncio profundo, um vazio mais pesado do que qualquer momento nos meus 18 anos de casado. Porque antes o silêncio era habitado, agora é apenas a minha própria ausência. Eu comecei a caminhar pelos cômodos de outro jeito, arrastado, como um estranho visitando um lugar de uma vida que ficou para trás. Paro diante dos porta-retratos. Fico ali, preso, olhando mais do que deveria. Tem uma foto específica no corredor do segundo andar, um clique qualquer, de um domingo sem história. Eu e Sônia, na varanda, copos de limonada nas mãos. Ela sorria para algo que eu não via. Eu a observava com uma expressão que levei tempo para reconhecer ao me encarar naquela imagem. Era pura admiração, natural, sem esforço. Em algum ponto daqueles 18 anos, aquilo foi real. E eu deixei esse sentimento morrer sem notar, sem lutar para manter vivo, sem imaginar que uma chama apagada não se reacende do mesmo jeito. Lucas veio me visitar no sexto fim de semana, não buscando paz, mas porque eu fiz um apelo com uma honestidade que eu nem sabia que ainda possuía. Sei que falhei com vocês. Não peço que aceite minhas escolhas. Só peço que você não me abandone também. Lucas chegou numa tarde de sábado. Sentamos à mesa da cozinha. Café frio entre nós. Ele me olhava sem decidir se perdoa, mas estava presente. E talvez estar ali seja o primeiro passo. Não pedi desculpas, só perguntei em voz baixa. Sua mãe está bem? Lucas demorou a falar. Está melhor do que eu jamais vi. Ele respondeu. Está diferente. Parecia que ela tinha se reencontrado, voltando a ser quem era depois de tanto tempo distante. Apenas balancei a cabeça em silêncio. Meu sogro mandou avisar que sempre teve carinho por mim, mas deixou claro que as atitudes de um homem revelam seu verdadeiro caráter muito mais do que suas palavras. Aquilo martelou minha mente. O avô da Sônia, um homem de 80 anos que passou décadas construindo um legado sólido. Um homem que eu nunca fiz questão de conhecer, pois por pura arrogância, achei que não havia nada de valor naquele lado da família dela. Você sabia de tudo isso, filho? Eu perguntei. Lucas me encarou. Sério? Sobre o quê? Sobre o passado da mamãe e a herança deles? Lucas hesitou por um instante. Eu sempre soube. A mamãe nos levava todo ano para visitar os avós. Passávamos tempo nas fazendas. Foi lá que aprendi a montar. A Camila conhecia cada funcionário das plantações. Ela nos mostrava tudo aquilo com tanto orgulho e carinho. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Meus filhos cresceram sabendo daquele mundo. Eles iam todos os anos, enquanto eu nunca quis ir, nunca liguei, e jamais me interessei em saber como eram aquelas visitas. Lucas continuou, dizendo que ela sempre explicava que aquela era a história dela, mas que a nossa família, aqui, era a escolha que ela fazia todo santo dia. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Ela escolhia, todos os dias, sem falhar. E eu fui cego demais para ver que era uma escolha. Tratei a vida dela como uma obrigação, como se a presença dela fosse um dado natural, como o oxigênio ou a luz que entrava pela janela, sem valor, sem esforço, sem o peso de uma decisão consciente. Lucas foi embora ainda naquele mesmo dia. Na porta, ele parou, olhou para mim e soltou algo que levarei para o túmulo. Ela nunca foi pobre, pai. Nunca precisou de nada. Mas mesmo que fosse, o seu erro continuaria sendo imperdoável. E eu sabia que ele estava falando a verdade. Eu já sabia disso muito antes de ele dizer. Eu já sabia, desde aquela manhã em que as malas foram parar na calçada, mas escolhi ignorar a verdade por tempo demais, porque encarar os fatos era mais doloroso do que sustentar uma mentira em nome da razão. Passei aquelas semanas longe de casa, redescobrindo quem eu era. O jardim da fazenda que ajudei a plantar na juventude
cada canteiro guardando uma memória, cada árvore com seu próprio nome, os cavalos que meu pai criava e que montei muito antes de segurar um volante, os livros ainda empilhados naquele quarto que foi meu por tantos anos, a estante com as lombadas gastas, cada página lida entre meus 15 e 22 anos, o café da manhã da minha mãe com tapioca, queijo fresco e aquele suco de laranja espremido na hora. A conversa fluía leve, sem pressa de preencher o vazio, porque o silêncio entre nós é um abraço. As tardes na varanda com meu pai, ele que sempre soube escutar mais que falar, interessado em quem eu me tornei, respeitando meu tempo enquanto cada palavra minha parecia valer o mundo. E essa redescoberta trouxe algo além da paz. Foi um reencontro necessário, como o alívio de quem finalmente se encara num espelho limpo, após anos lidando apenas com reflexos distorcidos. Eu vi a minha essência de volta e me reconhecia. Já no segundo mês, convidei a Renata para uma longa tarde de desabafo. Passamos horas na varanda entre chás e biscoitos, o sol girando enquanto abria meu coração. Em certo momento a Renata comentou: "Certeira, você parece outra, muito mais leve." Deixei escapar um sorriso que ela não via há eras. O sorriso genuíno da minha juventude. Finalmente respondi: "Estou me sentindo eu mesma." 18 anos é uma vida inteira carregando o fardo de ser ignorada por quem jurou me enxergar. Ela apenas assentiu e perguntou o que viria a seguir. Olhei para o horizonte, para o verde das árvores, para o céu que parecia novo, sob o brilho alaranjado do fim da tarde. Ela finalmente quer recuperar o tempo, entender o que deixamos passar, visitar lugares que adiamos por anos, curar as feridas financeiras e emocionais e nunca mais se anular para caber no projeto de vida que eu, egoísta, impus a ela. Havia uma paz estranha naquelas palavras que li. Não a paz de quem ignorou a dor, mas a de quem atravessou o inferno e se reencontrou, dona de si mesma. Pela segunda vez, insisti em ligar, buscando uma redenção que eu talvez não mereça. Na terceira semana daquele segundo mês, Sônia não me atendeu. Enviei uma mensagem, desesperado. Eu entendi onde errei. Eu precisava conversar com você. Ela respondeu horas depois, com uma frieza cortante. Fico feliz que você tenha entendido, Carlos. De verdade, mas saber disso não apaga o passado. E eu não tenho mais nenhuma energia para carregar o peso das percepções que você deveria ter tido antes. O nome Carlos brilhou na tela por muito tempo enquanto eu encarava. Reli várias vezes, fixado na última frase: "Não tenho mais energia para carregar o peso das percepções que você deveria ter tido antes." Percebi que desperdicei nosso tempo e não havia como recuperar. Lô, tempo perdido não volta. Já no terceiro mês, comecei uma busca que jamais imaginei fazer. Busquei meus filhos e amigos próximos da Sônia, até a cunhada Beatriz, com quem eu nunca tinha trocado nada além de um oi em festas de família. Perguntei tudo sobre ela, quem ela era, o que amava, quais sonhos tinha na juventude, o que ela abandonou ao casar comigo. Cada revelação era como uma nova peça de um quebra-cabeça que ignorei por 18 anos. Sônia pintava aquarelas quando era mais jovem. Ela parou logo depois que nos casamos porque eu comentei, certa vez, que aquilo era hobby de quem não tem o que fazer. Uma frase simples. Bastou uma frase desastrada num domingo qualquer para mudar tudo. E ela guardou os pincéis, talvez para sempre, ali mesmo. Carlos congelou ao ouvir aquilo, sentindo o peso da revelação. Veio à mente aquela frase. O arrependimento de ter dito sem pensar, sem imaginar que aquele comentário carregava tanto impacto. Sônia tinha conquistado uma bolsa de estudos internacional para uma especialização fora do país antes de oficializarmos o casamento. Ela recusou por mim, por acreditar que deveríamos construir nossa vida juntos. Eu nunca soube de absolutamente nada disso, jamais perguntei sobre seus sonhos, e ela nunca falou, pois entendeu cedo que eu não queria ouvir o que me tirasse do conforto. Uma tarde específica começou a martelar na minha cabeça. Anos atrás, ela chegou em casa entusiasmada, segurando um caderno novo, com aquele brilho especial nos olhos. Vi uma exposição de aquarela hoje e lembrei como eu amava pintar. Acho que vou tentar voltar. Eu mal levantei os olhos do meu trabalho, olhei por um segundo e disparei. Legal, mas o jantar já está pronto? Voltei ao computador e ela ficou em silêncio absoluto,
Apenas guardou o caderno na cozinha e foi cuidar do nosso jantar. Nunca mais escutei uma palavra sobre artes ou aquarela. Eu não tinha percebido que ela desistiu, nunca me preocupei em perguntar. Mas agora vejo aquela tarde como um filme em câmera lenta. O brilho nos olhos dela, o caderno novo, o exato momento em que aquele entusiasmo morreu em silêncio, enquanto ela abria o armário para pegar as panelas e suportava o peso do meu descaso, um peso que eu só sinto agora, tarde demais. Uma frase, apenas tá. 2 palavras que custaram 15 anos de sonhos guardados. Ricardo me ligou novamente no 3º mês do nosso afastamento. Desta vez a conversa foi muito diferente, bem mais longa, com uma honestidade que nunca tivemos antes. Ricardo contou que Sônia voltou a pintar com frequência. Ela finalmente montou seu próprio ateliê. Montamos o ateliê naquele quarto da fazenda, com vista para o jardim. A luz da manhã batia do jeito certo, iluminando tudo. Ela passava horas ali, redescobrindo os pincéis que tinha guardado por mais de 15 anos. Ela está feliz? Carlos perguntou ao telefone. Pensei por um momento antes de responder. Ela está sendo ela mesma. Acho que a felicidade aparece quando ela finalmente é livre. Carlos desligou e ficou parado na varanda naquela noite, encarando aquele jardim sem vida. As plantas estavam todas secas, mortas. Ele até tentou cuidar delas, mas nunca acertou o tempo da rega. Não entendia o que cada uma precisava. Não sabia os nomes, nem o carinho que elas exigiam. A Sônia sabia de tudo, cuidava de tudo por instinto, porque aprendeu a amar cada detalhe ali, enquanto o Carlos só deixou tudo definhar. Naqueles meses, o Carlos encarou uma verdade dolorosa. A vida da Sônia não desmoronou sem ele. Muito pelo contrário. Ela floresceu, enquanto a vida dele, longe dela, escancarou todos os vazios que ela sempre preencheu em silêncio. Não eram falhas financeiras, nem problemas práticos, eram vazios de presença e zelo, de alguém que conhece o seu café, que cuida da sua agenda, que percebe que você está exausto antes de você mesmo admitir. Aquele toque no ombro na hora certa, sem precisar pedir, sem precisar de palavras. Alguém que sente o seu momento, sabe quando o silêncio cura e quando a conversa salva. Que te conhece por inteiro, com seus defeitos e manias, com seus piores dias, e ainda assim escolhe ficar. Carlos entendeu que viveu cercado desse afeto por 18 anos, mas chamou de perda justamente a mulher que lhe oferecia o que existe de mais precioso. A Camila finalmente ligou para o pai depois de 5 meses. Foi uma conversa tímida, mas foi um começo. E isso já valia muito. Falaram sobre coisas simples. Primeiro, sobre a faculdade e o apartamento que ela agora dividia com as amigas. Lentamente a conversa, enfim, tocou nas feridas, que eu precisei ignorar por tanto tempo. E ao final, minha filha disse algo que ficou gravado em mim. Pai, a mamãe sempre dizia que você tinha um coração bom escondido, que você apenas tinha perdido o contato com ele. Eu acho que ela estava certa, só que um coração bom soterrado pela minha arrogância não ajuda ninguém quando é preciso. Eu admiti que ela tinha razão e pedi perdão, com o peso de anos de erro. Camila ficou em silêncio por um longo tempo, até que disse, sabe o que eu aprendi com toda essa destruição? O que eu aprendi é que o amor não é uma dívida a ser paga. A mamãe nunca deveu nada a ninguém, nem a você. Ela escolheu estar aqui, e você não soube ver a diferença abismal entre quem ama e quem se submete. Ao chegar no 6º mês, tomei uma atitude inédita. Comprei um caderno simples, de capa azul, e numa noite de chuva, sentei no escritório para escrever. Não para Sônia, mas para o homem que me tornei. Escrevi sobre nossos 18 anos, sobre as dores que vi e decidi ignorar, sobre as perguntas essenciais que nunca tive coragem de fazer, sobre os tantos momentos em que ela tentou revelar sua alma e eu mudei de assunto, sobre a tarde da aquarela, sobre o caderno de couro que ela guardava, sobre as plantas esquecidas secando, sobre as toalhas que ela descartou, sobre o café frio nas manhãs solitárias, sobre a voz de Ricardo, sobre a mágoa nas palavras de Camila, sobre o olhar do meu filho que evitava estar perto de nós dois. Escrevi por horas, página após página, e ao terminar, fiquei fitando aquele caderno fechado. Aquele esforço não me tornaria um homem melhor da noite para o dia. Não consertaria os danos financeiros ou emocionais, não traria minha família de volta,
Mas foi o primeiro ato de honestidade que pratiquei em décadas, o primeiro instante em que olhei para o espelho sem a couraça do orgulho, e a imagem que vi era crua, dolorosa, mas finalmente verdadeira. E por vezes, a verdade é o único ponto de partida possível. Sônia estava numa manhã de sábado, com os pincéis na mão diante daquela tela que ela mesma preparou na véspera, com tanto zelo. A janela do seu ateliê improvisado estava escancarada. Entrava a brisa, junto ao perfume de terra molhada, resto da chuva da noite anterior. Aquele mesmo aroma que ela registrou no seu caderno de couro marrom anos atrás. O cheiro de terra molhada, enfim, após a tempestade. Entrava o som dos pássaros que voltavam às mesmas árvores, como se soubessem que ali eram sempre bem-vindos. E Sônia pintava com a calma de quem reencontrou algo que tinha deixado escapar sem perceber, com a leveza de quem já não deve nada a ninguém, com a paz de quem descobriu que o maior ato de amor que podia oferecer a si mesma era ser, enfim, quem é, inteira, sem se diminuir, sem ter que se esconder, sem depender do reconhecimento de quem quer que seja. Carlos não ocupava seus pensamentos naquele instante, ela focava nas cores, no modo como o azul se funde ao verde naquele céu particular do amanhecer, na suavidade do pincel, quando não se exige tanto, na tela que ganha vida lentamente, uma pincelada após a outra, exatamente como ela recuperou sua própria existência, uma manhã por vez, um dia após o outro, sem pressa, sem mágoa, sem olhar para o passado com rancor, apenas focada no que vinha pela frente, no futuro que ainda faltava construir, no que era finalmente dela e de mais ninguém. Carlos nunca mais ligou depois daquela segunda vez, não porque tivesse desistido de entender, mas porque ele tinha, finalmente compreendido o necessário para perceber que certas portas não devem ser forçadas, que o gesto de maior respeito que ele podia oferecer a Sônia era deixá-la ser, deixá-la finalmente florescer. Deixá-la, enfim, ocupar o espaço que sempre lhe coube, aquele que, por 18 anos, eu reduzi sem nem notar. E se havia algo que hoje eu entendo com clareza, é que a Sônia nunca precisou da minha autorização. Jamais precisou. Fui eu quem não enxergou isso durante tanto tempo. O que sobrou de tudo isso? Uma casa que agora atravesso em absoluto silêncio, retratos que me encaram e que já não posso evitar, nossos filhos, que se reaproximam com tanta cautela, cada um processando suas próprias marcas profundas, carregando as dúvidas que eu mesmo plantei, com um caderno repleto de percepções que chegaram tarde demais e uma lição que nenhum dinheiro no mundo compra. O verdadeiro patrimônio da minha vida não foram as empresas, não foi o imóvel que construímos, não foram os carros, o status ou os títulos que acumulei. Meu maior patrimônio foi aquela mulher. Alguém que escolhia ficar todos os dias, cuidando sem cobrar, amando sem fazer alarde, que veio de berço, de terra e de história, mas escolheu ser apenas a Sônia, apenas minha esposa, apenas a mãe dos meus filhos, a presença constante que preenchia cada centímetro do nosso lar, com algo que eu só aprendi a nomear quando a perdi. Cuidado, entrega, liberdade. Meu maior prejuízo não foi financeiro, não foi social, nem visível a quem olhava de fora. Foi interno. Foi a solidão de compreender que por quase 2 décadas vivia ao lado de uma mulher extraordinária sem nunca ter perguntado quem ela era de verdade. Foi notar que confundi o amor dela com obrigação, a dignidade dela com falta de ambição, que olhei para sua simplicidade e vi limitação quando ali residia todo o seu valor, que vi seu silêncio como submissão, quando na verdade era apenas força. Era só aquela calma de quem não precisa provar nada para ninguém. Mas ele olhou para tanta entrega e achou que era só dependência, quando no fundo era puro amor. Amor raro, desses que não fazem alarde, que a gente só nota quando já se foi. Sônia não partiu por orgulho ou vingança, nem porque a fortuna da família a deixou por cima, nem por sentir que tinha mais dinheiro do que ele, mas porque finalmente encontrou algo que não aceitaria perder de novo, sua própria essência. Aquilo valia mais que qualquer mansão, mais que um casamento que virou apenas uma convivência invisível, mais que um homem que olhava para ela e só via o que lhe faltava. Ela finalmente se reconheceu no espelho, e esse foi o ponto de virada definitivo. Hoje, Carlos abriu o armário dela pela última vez. Sobrou apenas um cabide vazio.
Ele tateou o móvel, fechou os olhos e encontrou um envelope esquecido no fundo da gaveta, sem destinatário. Abriu com cuidado. Dentro, um papel dobrado, com a letra da Sônia, de anos atrás. Ela escreveu apenas: "Se um dia você descobrir quem eu sou de verdade, que não seja tarde demais." Carlos paralisou com o bilhete trêmulo na mão, sem noção do tempo passar, caindo na real que em 18 anos ele não perdeu apenas uma esposa de posses. Ele perdeu a única mulher que o escolhia todo santo dia e que esperou em silêncio que ele decidisse enxergá-la. Carlos passou 18 anos se achando o provedor, sustentando uma mulher que ele julgava sem nada. Só viu tarde demais que a base daquela casa era ela. Você e eu sabemos como a vida prega peças. Se essa reflexão te tocou, se você já sentiu a dor de ser ignorado por quem deveria ser o seu porto seguro, conta aqui. Ou se você, assim como eu, carrega as cicatrizes de quem viveu o mesmo, deixa o seu like. Se puder, escreve algo aqui embaixo nos comentários. Compartilha o que esse relato tocou aí no seu peito. Porque histórias como essa servem para nos lembrar de um fato, que ser enxergado de verdade não é pedir demais. É uma necessidade básica e que ninguém deveria suportar 18 anos sendo invisível para quem jurou amar. Até a nossa próxima reflexão.